Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido aluno, professor, superintendente, é nosso aluno para junto estarmos aqui nesta última lição, encerrando o nosso trimestre, nosso segundo trimestre de 2024. Esta lição será ministrada no dia 30 de junho de 2024, que está aqui o tema da nossa lição, a carreira que nos está proposta e mostra até chegarmos a um determinado local, ou seja, o caminho da salvação, santidade e perseverança até chegarmos ao céu. O céu é nosso destino final, né, que será na cidade celestial, como a gente utiliza, é a mesma grei, tanto o céu como a terra, mas não fique triste, porque está aqui nossa nova lição, nosso terceiro trimestre de 2024, que tem o Deus que governa o mundo e cuida da família. Mas hoje, encerrando nossa lição número 13, que tem como título A Cidade Celestial. Nosso texto áureo, ele é bastante importante, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. E em outras versões, principalmente na NVI e na atualizada, ou na Nova Almeida atualizada, diz que a nossa pátria está nos céus. Tanto cidade como pátria, ele dá o mesmo tema no grego, que é a palavra politeuma, né? É um termo, esse termo ele é um termo, além de vir da Grécia, ele é helenístico, que primeiramente caracterizava uma união de um grupo étnico, ou seja, macedônios, gregos, judeus, persas, que vivia em meio a uma população majoritária que não era a deles. Então, quando Paulo utiliza esse termo, ele diz que nós não pertencemos aqui a esta terra, ou seja, nós moramos em uma terra estranha e logo a nossa pátria, a nossa verdadeira cidade está nos céus, porque quando o termo que ele usa aqui, que significava comunidade, eles habitavam em um local que lhe era estranho, não era a sua própria habitação peculiar. E quando nós usamos esse termo, ele usa mais a nossa pátria ou a nossa cidade. Essa palavra no grego mais é gá, ela é pois, porque, mais, certo? Em vários comentários, ele frequentemente induz uma maneira dele explicar a maneira de onde nós estamos surgindo. E a palavra raiz de politeuma, ou polites chamado, né? Que é um cidadão que mora em uma cidade estranha. Então a palavra sugere que Paulo usa para enfatizar que a verdadeira cidadania dos crentes não é terrena, mas celestial. Para os filipenses, o orgulho da cidadania romana, eles tinham uma profunda noção transformadora. Então Paulo utiliza esse termo para dizer que eles não eram daquela cidade. E ele usa para os crentes para dizer que a cidade nossa não é terrena, mas sim celestial. Na nossa verdade prática diz o seguinte: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará a entrada pelos portões celestiais. Que maravilha! Nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois textos, em dois capítulos, capítulo 21 de Apocalipse, no versículos 9 ao 14, depois no capítulo 22, os versículos do 1 ao 5. Temos também nossos objetivos. Nosso primeiro ponto, nosso primeiro bloco é conceituar paraíso. Nosso segundo bloco é explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse. Nosso bloco 3 é conscientizar
a respeito do estado final de todos os santos. E nossa palavra-chave é cidade. Então, como bem sabemos, todo cristão, ele tem conhecimento nas Escrituras e sabem que este mundo ele é passageiro. Então aqui, como a gente já citou, e Pedro também utiliza isso, nós somos peregrinos e forasteiros. Por isso que ele usa o termo que nossa pátria não é daqui. Então nós somos peregrinos e forasteiros. No livro de John Milton, na obra O Paraíso Perdido, ele entra num assunto bastante significativo a respeito do tema. Ele diz que a visão cristã da origem humana, a rebelião e a queda dos anjos, a criação de Adão e Eva por Satanás expulso do paraíso e a promessa de uma redenção futura. Ou seja, ele deixou bem claro, se existe céu, não pode existir inferno. Se existe um inferno, também existe um céu. E se existe um paraíso, é lá que ela figura a nossa redenção ou a nossa libertação. No comentário de Gerhard Schneider, ele deixou bem claro, ele destaca que a palavra paraíso é paradiso, certo? Ele usa um jardim ou um parque, onde todos os crentes eles vão desfrutar das grandezas de Deus. E na Septuaginta, ela se refere especialmente ao jardim de Deus, que justamente lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, esse termo é bem claro quando se refere a jardim de Deus. Do mesmo propósito ainda em Gênesis capítulo de número 13, versículo 10, ele mostra também o jardim de Deus. Isso mostra que é um lugar bastante significativo para o cristão. E o Jardim do Éden, certo? Que é frequentemente considerado o primeiro paraíso. Então, no Antigo Testamento, a palavra paraíso do hebraico, certo? É Pardes, que é traduzida por bosque, pássaro, mata ou pomar. Isso a gente pode ver em vários livros. Neemias capítulo 2, versículo 8, Eclesiastes 2 e 5, Cantares 4 e 13, para mostrar justamente este sentido de pomar, de um lugar muito bom. Já escatologicamente, paraíso não é aplicada no Antigo Testamento no sentido escatológico, somente após a ressurreição de Cristo, certo? É que essa palavra ela é frequente usada. E o mais interessante é que paraíso, no sentido escatológico, se refere a uma bem-aventurança para onde as almas dos redimidos vão imediatamente após a sua morte. O Senhor Jesus Cristo, naquele lado da cruz, em Lucas 23 e 43, deixou bem claro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até ao paraíso, onde lá ouviu palavras inefáveis. Isso também está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 12, versículo do 2 ao 4. Já o sentido real da palavra paraíso, que é aplicada com referência um lugar preparado por Deus para seu povo, se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, na carta em Esmirna. Ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja como temos bastante assunto para falarmos a respeito do paraíso de Deus. E lembrando que o céu não é simplesmente um lugar ou um espaço físico, uma realidade espiritual, mas é de fato um estado espiritual eterno e real, onde o crente estará em pleno gozo, a todo aquele crente fiel gozará de uma perfeita harmonia da presença de Deus. Então, essa palavra céu, a gente podemos encontrar lugar debaixo do altar, templo do Senhor. Então, são várias mensagens a respeito onde o crente irá, certo? E nosso primeiro bloco aqui, você vê como tem muito assunto para a gente falar. O paraíso eterno. Então, o que é paraíso?
uma definição, como já falei já anterior, mostra o paraíso em várias cartas de Paulo, em Apocalipse, de João. Então, a palavra paraíso, ela é de origem persa, que significa espécie, jardim, usada simbolicamente quanto ao lugar dos justos ou dos justos mortos, né? Então, no paraíso, Lázaro podia conversar com o rico, né? E ali sofrer de tormento. E geralmente, quando no meio ali havia um abismo, certo? Que era intransponível, ninguém podia passar de um lado para o outro. Então, depois da morte de Jesus, que esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra, onde ele menciona lá em Mateus, capítulo 12, versículo 40, quando os judeus pedem um sinal, ele diz: nenhum sinal será dado, sinal do profeta Jonas, que pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou de um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Paulo, ele descreve esse lugar como a região inferiores da terra. E lá, o Senhor Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele fez algo diferenciado. Ele transporta este local diretamente para o paraíso. Então, o paraíso, quando o crente que é fiel a Deus, ele morre, ou quando será arrebatado, ele irá diretamente para as mansões celestiais. Isso é maravilha. Então, o que é a cidade eterna? Então, depois do julgamento final, após o milênio, certo? A purificação da terra pelo fogo, como Pedro falou isso, surgirá a nova Jerusalém, que é a figura da cidade eterna de Deus. Mas um ponto aqui, antes de ir para o segundo bloco. Então, não podemos confundir os novos céus e a nova terra. Esse que Pedro fala, novos céus e nova terra, com o de Isaías, capítulo de número 65, verso 17. Quando Isaías se refere a novos céus e nova terra, ele se refere ao milênio, e não essa nova Jerusalém, a qual estamos mencionando aqui agora. Por quê? Quando tiver no milênio que o Satanás ele for solto, não, ele vai novamente fazer um rebuliço no milênio, onde será enganado muita gente. No capítulo 20, versículo 8, diz que o número de perdidos é igual à areia da praia. E quando o novo céu e nova terra se refere, em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, deixa bem claro: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando a gente lê segundo Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 13, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há de ser queimada, ou seja, queimarão, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Deveis ser tais como vivem um santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, as quais habita ou habitará a justiça. Então, quando o Senhor voltar, eu vou falar o passo a passo, certo? Então, na escatologia bíblica funciona assim: está a crucificação, após a crucificação temos a nossa redenção, tem a era da igreja. Quando acabar a era da igreja, surge o arrebatamento da igreja. Então, aqueles que forem arrebatados, ou aqueles que morrerem com Cristo, entrarão no tribunal de Cristo e para as bodas do Cordeiro. Aqui na terra terá um período de 7 anos, descrito lá em Daniel, e este período chamado tribulação e grande tribulação. No céu não menciona período, mas deduzimos que enquanto ocorreu os 7 anos de tribulação, também haverá os 7 anos na terra. Isso é essa referência que nós usamos, Deus da tribulação. Quando acabar estes 7 anos, Cristo retorna novamente, que será o julgamento das reações. Ele vem com a sua igreja, onde aqui na terra estará a batalha do Armagedon,
onde ele vai desfazer esta guerra, e aqueles que aceitarem aqui, naquela guerra ali, certo? Entrarão para o milênio. E nesse milênio, aos corpos glorificados dos santos e aqueles corpos carnais que vão entrar para o milênio. E Paulo se utilizar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. E vai ter o juízo final. Esse juízo final, aqueles que morreram sem Cristo, que estão no Hades ou no Hades, irão passar por esse tribunal. Quando terminar esse tribunal, que essas pessoas forem julgadas, a igreja estará nos novos céus e na nova terra. Que privilégio, que maravilha. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o bloco 2. Lembrando, meus queridos, de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Nosso bloco 2 tem assim: o eterno e perfeito estado. Mas o que é isso? De Gênesis a Apocalipse há um propósito divino para a consumação dos séculos. E quando João ele tem essa revelação do Apocalipse, ele deixa bem claro que antes havia um paraíso. Este paraíso ele foi perdido, onde esse paraíso era terreno e há na terra uma dimensão bastante significativa, porque quando a gente sabe, quando o pecado entrou no mundo, esse pecado ele passou a toda a humanidade. E através da humanidade, todos passaram a ser condenados diante deste ato de pecado. Então, toda a humanidade ficou contaminada com o pecado, que Isaías fala que é da ponta do pé até a hora da cabeça. Mas, como já foi falado, há um plano divino que o Senhor Jesus Cristo mostra que neste tempo o propósito de Deus é cumprir o propósito original de Deus, que se cumprirá onde a terra ela vai encher de toda a glória. Então, a Bíblia ela revela muito pouco a respeito do estado eterno. Como Deus ele descreverá a eternidade, para nós é um pouco limitado, certo? Mas não é motivo de ficarmos tristes, porque sabemos em várias passagens da Bíblia que esse plano de salvação, o Senhor Deus deixou bem claro que a igreja seria eleita, e nessa descrição que mostra um estado eterno, ele mostra a nova Jerusalém, e ela estará disponível a todos os santos glorificados, desde quando foram arrebatados até após o milênio. Nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, a Nova Jerusalém é descrita como, e será vista como, uma eternidade futura. É a cidade que Jesus, ele deixou bem claro que iria preparar para nós. Isso lá em João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Deixou bem claro: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei e vou levar vocês comigo, para que para onde eu esteja, estejais vós também. Então, segundo nós nos depreendemos de Apocalipse, capítulo 21, verso 2, os novos céus e a nova terra estarão interligados, certo? A todo o conceito da presença de Deus, que é o novo céu e a nova terra. Um lugar todo harmonioso, sem igual, um lugar que será uma realidade que jamais é sonhada pelo ser humano, uma realidade tão superior a esta dimensão. A nova terra e o novo céu será apropriada para a presença de Deus. Então, chegará o fato do fim do mundo, certo? Que onde, infelizmente, as pessoas que estão rejeitando uma tão grande salvação e não têm o consentimento e o conhecimento dessa eternidade, ou do dia dessa eternidade. Então, e quando chegarmos na Jerusalém Celeste,
o pecado terminará o seu curso, que irá permanecer, infelizmente, até o milênio. Então, Deus, ele será tudo em todos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Então, eu vou usar o termo que Paulo usa em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é a Jerusalém celeste. Então, como é o estado perfeito à luz do Apocalipse? Isso nós temos aqui, capítulo 22, versículos do 1 ao 5. Então, traz, o livro deixa bem claro, ele traz símbolos que descrevem a cidade, são um rio, uma árvore, vai ter a ausência de males, terá a presença de Deus, a eternidade é descrita como um rio. O apóstolo João descreve a eternidade como o rio que brota do trono de Deus. Então, olha só que maravilha. A vida eterna é descrita como uma árvore, a árvore remota, desde o livro de Gênesis. Então, assim, isso é um privilégio que nós temos. Então, a descrição da vida eterna aqui no livro do Apocalipse oferece uma visão rica e simbólica, da nova criação e do estado eterno onde os fiéis ficarão. Então, é uma representação, certo? Que são recarregadas, isso num conceito profundo teológico que aponta para a plenitude da vida em comunhão com Deus. Então, isso é uma exploração de aspectos mais detalhados. Então, ou seja, a vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João, ele descreve a eternidade como um rio da vida, que brota do trono de Deus e do Cordeiro. O rio simboliza a vida abundante e eterna que procede de Deus. Em João, no capítulo 4, versículo 10, Jesus se refere à água da vida, indicando uma oferta de vida eterna para aqueles que creem nele. Então ele disse, se vocês crêem, do seu interior fluirão rios de água viva. E lá no capítulo 7 ele diz, e essa água jorrará para a vida eterna. Então são símbolos que falam desta água, desta maravilha que é descrita como o rio da vida. Então é um tema bem presente em várias partes da Bíblia. Se a gente ler Salmos, no capítulo 46, versículo 4, que fala de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1 ao 12, onde um rio das águas, elas eram as águas que curava e fluía do templo de Deus, eram águas curativas. A vida eterna descrita como uma árvore. A árvore da vida é um símbolo poderoso desde o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 22. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, a árvore da vida aparece novamente como 12 frutos diferentes, produzindo mês a mês, as folhas que servem para a cura das nações. Olha só que maravilha. Então, este símbolo, ele representa a vida que triunfou sobre a morte e a doença. Por isso que ele diz, ele carregou todas as nossas enfermidades. Então, a presença da árvore da vida no estado eterno indica que a vida será completa. Não precisaremos de mais nada. Será perfeita, eterna, sem as limitações do sofrimento atual ou atuais. A vida eterna sem males. Então, a promessa que não haverá maldição contra alguém, refere-se à remoção completa do pecado e suas consequências. No estado eterno, o problema do pecado do ser humano será resolvido por todas as vezes. O mal será erradicado, não permanecerá mais. O trono de Deus e do Cordeiro estará centralizado na vida dos redimidos, indicando uma comunhão perfeita e contínua com Deus, sem interferência do pecado, e a vida eterna na presença de Deus. Um dos aspectos mais gloriosos da vida eterna é a presença constante do nosso Deus. Isso é declarado em Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, que declara que veremos Deus face a face, uma visão que é confirmada em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, onde Paulo fala sobre conhecer plenamente
assim como nós somos plenamente conhecidos. Então, esta comunhão direta com Deus será fonte de alegria que não dá nem para comparar. Então, a presença será a luz, eliminando qualquer necessidade artificial, material, natural, pois a glória de Deus iluminará tudo, não haverá mais noite ou escuridão, reinaremos com Ele para sempre. Então, meus queridos, veja como temos assunto para falar da cidade celestial, da Nova Jerusalém. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3 com o tema O Estado Final de Todos os Santos. Voltamos já. Olá, meus queridos, agora para o nosso bloco final. Desde já agradecer a sua paciência por esse trimestre maravilhoso que passamos junto. Lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, por outras mídias, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Agora, nosso último bloco, o Estado Final de Todos os Santos. O que todo o crente salvo deve esperar. Falamos isso, a lição completa. Então, a concepção dos santos, a perspectiva que eles tinham, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre a vida na Terra, sempre foi premiada pela visão de que esta existência terrena, ela seria temporária. Então, eles já tinham isso em mente, eles viviam na esperança e na expectativa de uma pátria celestial, um lar eterno, construído e preparado por o próprio Deus. Então, esta perspectiva, ela fundamenta em várias passagens bíblicas que ressalta uma natureza transitória da vida terrena que busca algo maior, que é eterno. Então, a esperança celestial dos patriarcas, começando por Abraão, que é um exemplo proeminente de alguém que viveu os olhos fitos nas promessas de uma cidade celestial. Isso podemos ver lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 9 e 10, que Abraão, pela fé, habitou na terra prometida como estrangeiro, olha só, morando em tendas com Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, da mesmo ponto Moisés. Moisés também, ele exemplificou essa visão ao escolher sofrer pelo povo de Deus, certo? Em vez de desfrutar prazeres temporários ali, pecando ali no Egito. Então, em Hebreus, capítulo 11, versículos 24 ao 27, é destacado que Moisés, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, pois permaneceu firme com quem vê o que é invisível. Então, ele considerou os tesouros do Egito menos valiosos do que a recompensa futura prometida por Deus, vivendo uma expectativa de algo melhor e eterno. Já a visão dos santos do Novo Testamento, seguindo os mesmos exemplos dos patriarcas e profetas, eles também viviam conscientes que eram peregrinos em uma terra, que esta terra aqui seria apenas passageira. Então, eles tinham uma cidadania celestial e aguardavam com esperança a realização das promessas de Deus. E essa promessa, em Filipenses, no capítulo 3, que é nosso textuário, versículo 20, Paulo declara que a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, esta visão reflete que a crença de que, embora vivemos neste mundo, nossa verdadeira casa celestial é a Nova Jerusalém, que em Apocalipse, como já foi falado, oferece detalhe significativo dessa Jerusalém celestial. Então, a vida dos santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é marcada pela consciência de que, de uma existência terrena que ela seria transitória, que ela é transitória. Então, eles viviam com a esperança de uma pátria celestial, uma cidade eterna preparada por Deus. E esta esperança, que nós vimos na lição anterior, que remota para o futuro, os motivou a viver pela fé, com os olhos fitos nas promessas eternas.
para os cristãos que têm esta visão, certo? Aliás, tem essa visão contínua a ser a fonte de consolo e esperança. Lembrando de que somos peregrinos neste mundo e que sua verdadeira casa está com Deus, ou seja, na cidade celestial. E lá vivemos todos em unidade. Fazer menção disso, a unidade onde tem 12 portas, 12 tribos, 12 alicerces, mostra justamente que não há judeu, nem grego, nem livre, nem escravo que nos remote a esta condição. Todos seremos uma pessoa, ou seja, seremos sem igual, sem defeito. Por quê? Porque nós teremos o corpo igual, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, deixa bem claro que 12 tribos simbolizam, como a gente bem sabemos, os fiéis de Deus da antiga aliança. 12 apóstolos representam os seguidores de Cristo da nova aliança. A unificação de Cristo diz o quê? Que todos os fiéis de todas as eras participaram da Nova Jerusalém. E Paulo deixou bem claro em Gálatas 3:8, como eu já falei, não há judeu, nem grego, nem livre, nem escravo, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então deixa bem claro que não há aquela independência de raça, cor, não, em hipótese alguma. Todos nós seremos igual ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós seremos sem segregação, que não haverá divisões entre pessoas pobres e ricas, em hipótese alguma, que todos ali estão em igualdade plena, ou seja, todos serão iguais diante de Deus, vivendo como irmãos e irmãs em Cristo, compartilhando a mesma glória e as mesmas bênçãos eternas. E, finalmente, quando estivermos lá, chegamos em casa, sabemos que a nossa morada final é a Jerusalém Celestial. Nem a sepultura, nem os denominados, nem os principados, nada nos separará do amor de Cristo, porque, à luz da Bíblia, nossa possibilidade de passar a vida eterna com Cristo é real. Então, meus queridos, obrigado por esse trimestre maravilhoso. Lembrando sempre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Lembrando que esta aula e nenhuma outra substitui a aula presencial aos domingos. Obrigado, a paz do Senhor e fique com Deus.